Eu sou Mariana Pimenta, eu sou jornalista, né? Sou formada em jornalismo, estava até falando aqui com o Marcos, que eu lembro dele lá da PUC, da nossa época de faculdade. Eu moro em Lagoa Santa desde os meus 7 anos de idade, mudei para cá em 92. A cidade tem mudado muito desde então. E eu fui convidada aqui hoje porque, desde 2016, a gente começou, um grupo de mulheres aqui da cidade se reuniu para começar uma coletiva feminista. Então, a gente começou em 2016. Posso contar rapidinho como é que foi o início de tudo? Claro. Então, o pessoal estava organizando o Grito Rock, né? O pessoal organizava o Grito Rock aqui em Lagoa Santa, acho que era anualmente. E aí, em 2016, teve uma edição que tinha como uma programação especial para mulheres, que chamou Grito Delas. E o Grito Delas tinha uma série de ações, entre eles um debate sobre as mulheres no rock and roll. E aí a gente começou a movimentar várias... Assim, eu não estava na organização do evento, eu fui convidada para assistir mesmo, para poder divulgar né, para dar voz, assim, para ajudar a divulgar o Grito Delas como uma ação para as mulheres na cidade e falar sobre mulheres no rock and roll. E aí a gente estava todo mundo empolgada de ter esse espaço e tal, e aí, de repente, dentro da programação do evento, apareceu uma banda com uma mensagem super misógina. E aí, para quem não sabe, gente, misógino é o ódio às mulheres, é tudo aquilo que deprecia as mulheres. Então, tinha uma banda com uma capa do álbum e músicas com letras muito misóginas. E aí as mulheres começaram a se movimentar no Facebook e falaram, não, como assim? Se o evento tem falando o grito delas, está falando, trazendo a discussão das mulheres no rock and roll, como que cabe uma banda com esse tipo de mensagem? E aí a gente começou a pressionar para a organização do evento tirar essa banda. Eles tiraram. E aí o grito delas teve muita gente participando, a gente conseguiu uma participação muito legal e as palestras foram muito bacanas também. E aí, uma das palestrantes, a Renata Rosa, sugeriu que a gente fizesse um encontro das mulheres ali presentes para a gente começar um movimento feminista na cidade. E aí, no final de semana seguinte, a gente estava na beira da lagoa, fizemos um piquenique, né, organizamos isso, montamos um grupo no Facebook também, que a gente chamou de Feministas de Lagoa Santa, e ali a gente começou a construir nossa coletiva feminista. E aí a gente começou muito com a movimentação no grupo do Facebook, organizando alguns piqueniques, e a gente fazia algumas enquetes, e foi muito pesado ver o tanto de depoimento de assédio, de abuso, de assédio na rua. Assim. Então, muitas meninas, às vezes menores de idade, contando que elas não passavam em frente a ponto de motoboy, porque eram muito assediadas. Posto de gasolina, que elas atravessavam a rua para poder passar, ou que já tinham sido, assim, né, que já tinham, às vezes estavam tomando banho em casa, do lado tinha um prédio público, e viu o funcionário do prédio com a cara no basculante do banheiro, vendo ela tomar banho, sabe, assim, muitos relatos de assédio. E a gente começou a levantar dados também. Na época, Lagoa Santa estava acho que entre os 5 municípios da região metropolitana de violência contra a mulher. Assim, os índices de violência contra a mulher em Lagoa Santa são muito altos. Isso também assustou muito a gente, porque a gente não via ninguém falando disso. Né? Quando a gente foi pegar os relatórios que o Estado solta, na Secretaria de Segurança Pública solta anualmente um relatório de violência contra a mulher, quando a gente começou a comparar os dados de Lagoa Santa com cidades do porte de Contagem, de Betim, são cidades muito maiores que Lagoa Santa. E a gente estava ali, para a páreo, né, com a violência contra a mulher. E isso assustou muito a gente e fez com que a gente resolvesse que a gente precisava continuar juntas, conversando sobre o assunto, né, e entendendo mais essa violência contra a mulher em Lagoa Santa e a realidade da mulher em Lagoa Santa. E aí a gente uma vez foi convidada, pelo vereador Artileu na época, para participar de uma audiência pública na Câmara, que estava votando um projeto de lei que falava sobre a implementação de uma semana de diversidade nas escolas, para conversar de diversidade de uma forma ampla, diversidade racial, de gênero, né, de orientação sexual. E o projeto não foi aprovado na época, e por causa de uma questão, né, assim, acho que não cabe aqui entrar, mas porque as pessoas não entendem o que é falar de gênero. Né? Então, as pessoas ainda têm muita dificuldade com a questão da educação sexual nas escolas. Né? Então, quando a gente fala em falar em gênero, as pessoas já começam a criar imaginários muito distantes do que realmente é. Né? A gente educar as pessoas para a diversidade
é importante para uma cultura de paz, para uma sociedade diversa, inclusiva, acessível, né, para todo mundo. Mas o entendimento dos vereadores na época não era esse, e também tinha no público tinha um pastor muito agressivo que chegou a empurrar uma menina menor de idade que estava ali no meio da manifestação a favor do projeto, e aquilo deixou a gente muito indignada. E aí, no meio daquela indignação, a gente falou assim, não, a gente tem que dar uma resposta, mas a gente não vai dar uma resposta agora. A gente vai pensar, a gente vai, né, ser estratégica e vamos pensar uma resposta que seja maior. E aí, a gente, durante alguns meses, construímos uma carta, que é a Carta das Luzias, que a gente acabou, né, trazendo esse nome, em referência à Luzia, né, que é o exemplar mais conhecido do homem de Lagoa Santa, e muito nessa referência. Assim, né, Lagoa Santa é conhecida por ter essa espécie humanoide que viveu aqui há 30 mil anos atrás, que todo mundo chama de o homem de Lagoa Santa, mas quando a gente fala do homem de Lagoa Santa, a imagem que vem é de uma mulher, né, a Luzia. Então, a gente falou, não, a gente vai ser as Luzias, a gente, né, vai trazer esse nome. Aí foi quando a nossa coletiva assumiu o nome das Luzias, e a gente construiu a Carta das Luzias, que tinham 10 pontos de como que a cidade poderia melhorar com relação às mulheres, e 10 soluções. E aí a gente veio aqui na Câmara dos Vereadores, em março de 2017, e apresentamos essa carta, entregamos para os vereadores. Alguns pontos a gente conseguiu que caminhassem, né? Então, um ponto importante foi o Conselho da Mulher, que a gente conseguiu que fosse reaberto. Eu atualmente sou vice-presidente do Conselho da Mulher, já fui presidente logo que a gente implantou. A gente conseguiu construir diálogo, né, assim, entre os atores da rede de proteção à mulher. A gente ainda tem muito a avançar, mas hoje a gente já tem, né, um diálogo maior entre Polícia Militar, Polícia Civil, Centro de Referência de Atendimento à Mulher Vítima de Violência Doméstica, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação. Então, a gente já avançou muito nesse diálogo, que isso é garantia de direito a essas mulheres, garantia de vida a essas mulheres.